Olá, turma, boa noite aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Tudo certinho? Boa noite. Como eu falei com vocês aí, né? Hoje temos a presença ilustre aí do Carlos Leone. Então, ele é engenheiro sanitarista ambiental, então um amigo lá da universidade onde eu formei, né? Então, ele vai falar um pouco hoje aí para vocês sobre materiais e componentes hidráulicos em rede de distribuição de água. Ele tem uma vasta experiência aí, né, com redes de abastecimento de água e queira ou não queira estar relacionado com a nossa disciplina de hidráulica. É um profissional excepcional, né? Então, é sempre bom a gente ter a vivência de quem trabalha com o assunto. Então, espero que vocês aproveitem aí, né, um pouco do conhecimento que o Leone tem para compartilhar e o que vocês tiverem de dúvidas, vocês perguntem ao final, né, quando ele acabar a exposição dele aí o que vocês quiserem questionar, vocês avisam que ele vai, à medida do possível, né, e no que tiver ao alcance dele, tentar esclarecer para vocês as possíveis dúvidas referentes aí ao assunto. Então, eu vou, logo de pronto, né, passar aí a palavra para o Leone, agradecer mais uma vez a disponibilidade, porque já trabalhou hoje o dia todo e ainda fez esse esforço aí para estar compartilhando com vocês um pouquinho, né? Então, Leone, meus agradecimentos a você pela predisposição, né, em estar aqui expondo o seu conhecimento aí para o pessoal. E fica à vontade aí para se apresentar essa apresentação, né? Boa noite, pessoal. Como o Felipe falou aí, né? Meu nome é Carlos Leone, mas todo mundo me chama de Leone, né? Eu que agradeço o convite, né? Eu conheço o Felipe desde 2008. Eu fui calouro dele na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? Eu formei em 2013. Felipe formou um pouquinho antes. E Felipe foi o meu primeiro monitor de cálculo 1 em 2008. E naquela época ele já era um excelente professor. Então eu imagino hoje que aí a cada dia que passa aí ele está se superando mais ainda. Isso aí eu tenho certeza. Então como ele falou, né? Ele iniciou. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns materiais, né? Materiais hidráulicos e como tubos, né? E conexões. Eu vou conversar com vocês, né? Mostrar um pouquinho da minha experiência nessa parte de saneamento, porque hoje eu trabalho na Embasa, né, que é a Empresa Baiana de Águas e Saneamento. Eu trabalho no município de Santo Antônio de Jesus, né? Como eu havia falado, eu formei em 2013 na UFRB, né? Formei em Engenharia Sanitária e Ambiental. Também sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Tecnologia e Ciências em 2018, né? A experiência que eu tenho desde 2013 é na mesma empresa. Entre 2013 e 2015 eu trabalhava exclusivamente com fiscalização de obras, né? Sempre de obras relacionadas com abastecimento de água, sempre com abastecimento de água. De 2015 para 2016 eu continuei no setor. No entanto, eu era o coordenador do setor, né? Então eu deixei mais de estar em campo fiscalizando obras, fazendo medição no dia a dia, para estar na parte mais de gestão das equipes de fiscalização de obras. Só que após esses anos de experiência, né, há mais ou menos 2 meses eu mudei de setor. Então eu saí do setor de expansão de sistemas, né, que é a parte voltada para obras, e hoje eu trabalho na parte de distribuição de água, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, mais ou menos, como é que é dividida a Embasa aqui no município de Santo Antônio de Jesus. A Embasa ela é dividida em unidades regionais. Eu trabalho na Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus, conhecida como USA, né? E dentro dessa unidade regional, ela tem algumas gerências operacionais, né? Ela tem gerência operacional de água, tem gerência operacional de esgoto, tem gerência de suporte à gestão, ou pode ser chamada também de gerência administrativa. Ela tem uma gerência comercial de contratualização, tem uma gerência de manutenção eletromecânica também. Além dessas gerências, que é dividido a Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus, ela também
é dividida em pequenos escritórios locais. Eu não sei como funciona aí na cidade de vocês, né? No estado, mas aqui ela é dividida assim nos municípios, né? Cada município ele tem um escritório local que ele responde por aquele município, mas os escritórios são subordinados à unidade regional. Na gerência operacional de água, que é a que eu faço parte, ela também já é subdividida, né? Ela é dividida em alguns processos, como vocês podem ver aí no slide, né? Ela é dividida em processo de expansão de sistemas, que é o processo... Esse processo de expansão de sistema aqui, ele é subdividido em dois processos também, né? Que é o processo de viabilidades e processo de obras, que é o que eu fiz parte durante aí 6, 7 anos. Tem também o processo de produção de água, que é o setor que cuida da parte das ETAs, né? Que a gente tem aqui a Unidade Regional de Santo Antônio de Jesus, ela possui 36 sistemas de abastecimento de água, ela atende a diversos municípios. Aí nós temos processo de distribuição de água, que é esse que eu estou agora, né? Já tem mais ou menos 2 meses, eu estou trabalhando nesse setor. E além do apoio administrativo, que dá todo o suporte a esses 3 processos aí que vocês estão vendo. Então, a gerência operacional de água ela é dividida em processo de expansão de sistemas, produção de água, distribuição de água e apoio administrativo. Aí, eu separei aqui, né, alguns tubos, alguns materiais que são assim mais usuais quando a gente fala em abastecimento de água. Então, eu posso citar aqui para vocês, né, que são os tubos que a gente mais utiliza nas nossas obras de abastecimento de água, são os tubos também que você pode encontrar com muita facilidade no mercado de trabalho para obras de abastecimento de água, de esgotamento sanitário também e outros tipos de obras, né? Mas como eu vou focar na parte de abastecimento de água, eu vou falar para vocês aqui, dar alguns exemplos de tubos e conexões. Eu vou começar com os tubos, né? Aqui, só para vocês terem ideia, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Cinco tipos de materiais, que são materiais que a gente mais utiliza nas nossas obras de abastecimento de água. Aí são tubo de PVC de fosfor, tubo de PVC, esse primeiro aqui, né, tubo de PVC de fosfor, ele é aquele tubo que ele resiste até pressão de 100 MCA ou então 1 MPa. Né? Inicialmente, quando surgiu o tubo de PVC de fosfor, que é diâmetro externo equivalente ao ferro fundido, as pressões admissíveis por ele só era até 100 MCA. Né? Aí, com o tempo foi passando, a tecnologia foi melhorando, aí criou-se esse novo material aqui que continua sendo um tubo de PVC de fosfor, no entanto, ele é um material com a resistência superior ao tubo de PVC de fosfor, esse primeiro aqui que eu coloquei aqui na frente. Né? Esse tubo de PVC de fosfor, ele suporta até pressões de 160 MCA, ou como vocês podem ver aqui no slide, né? 1.6 MPa. A gente tem também tubo de PVC rígido, PBA, né? PVC rígido, PBA, é aquele tubo marrom. PBA significa ponta, bolsa e anel. Esse tubo aqui é um dos mais utilizados em redistribuição de água. Em qualquer lugar que você for no Brasil, ele é muito utilizado. Aqui na Bahia mesmo, a gente utiliza muito ele. É muito fácil de encontrar no mercado. É mais barato que os outros, né? E ele também é dividido aqui em classes, classe 12, classe 15 e classe 20. O que é que diferencia essas classes de pressão? Essas classes de pressão aqui, o que quer dizer classe 12? Essa tubulação, ela resiste até 60 MCA. Classe 15, ela suporta pressões de até 75 MCA. E a classe 20, ela suporta pressões de até 100 MCA ou 1 MPa.
se a gente comparar o tubo PVC rígido PBA classe 20, ele suporta a mesma pressão do que o tubo PVC DFOFO, esse primeiro que está aqui no slide. Além desses materiais, a gente tem tubo de PAD, que é polietileno de alta densidade, nas resinas PE80 e PE100. Aqui esse PE80 e PE100 é questão de resina de produção do material e pressões admissíveis também dele. E a gente também tem tubo de ferro fundido dúctil. Esse tubo de ferro fundido dúctil aqui, nós temos variedades imensas de tipo de conexões, tipo de flanges, tipo de tubos, mais do que os tubos de PVC DFOFO e PVC PBA, além de que os tubos em ferro fundido, eles suportam pressões muito elevadíssimas, mais do que os outros tubos aqui que vocês estão vendo. Pode passar aí, Felipe. Passa já. Aqui, para ter uma noção aqui básica, inicial, né, sobre a questão das características de cada tubulação, o que a gente pode falar em relação ao tubo de PVC DFOFO? O tubo de PVC DFOFO a gente nunca pode esquecer. DFOFO é o diâmetro externo equivalente ao ferro fundido. Mas o que quer dizer diâmetro externo equivalente ao ferro fundido? Quer dizer o quê? Qualquer conexão que você precise desse material, as conexões em ferro fundido são capazes de casar nele. Elas batem. Um exemplo, uma conexão, deixa eu dar um exemplo. Uma curva de ferro fundido, um T de ferro fundido, ele consegue se casar com a tubulação de PVC DFOFO. Você também consegue fazer a ligação de um tubo de PVC DFOFO com um tubo de ferro fundido. A bolsa de um consegue fazer a ligação com a ponta do outro. Você a ponta de um com a ponta do outro com a luva junta mecânica ou a luva de ferro fundido. Mas aí na frente eu vou explicar para vocês um pouquinho o que são essas conexões, como é que vocês podem fazer esse tipo de intervenção na execução da obra, na execução do serviço. Então, o tubo de DFOFO, ele tem algumas características, né? São tubos rígidos, né? Não são tubos flexíveis, como a gente pode encontrar no PAD. Né? PAD são tubos flexíveis. O PVC DFOFO ele é rígido. São vendidos em comprimento de 6 metros, na cor azul, possui junta elástica. O que é essa junta elástica? A junta elástica quer dizer o quê? Que a tubulação de PVC DFOFO, a bolsa dele, ela é composta por um anel de borracha que faz a vedação da ponta do outro tubo. Então, você tem a bolsa de um tubo, que é a parte maior, que é chamada de bolsa. Dentro dessa bolsa, existe a junta elástica, que é o anel de vedação. Essa bolsa, você consegue fazer a ligação com a ponta de outro tubo. Então, essa junta elástica é justamente para você ter a vedação desse material, evitar com que ele tenha qualquer tipo de vazamento. São vendidos em diâmetros desde 100 até 600, DN600. É muito fácil de encontrar esses diâmetros no mercado, né? Principalmente de 100 até 300 é mais fácil ainda. Os outros 400, 350, 500, 600 é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim existe no mercado. E alguns diâmetros, se precisar de diâmetros superiores a esse aí tem que ser por encomenda. Aqui, como eu já havia falado, né, eles são dimensionados para atender pressões de serviço de 1 MPa. Aí a gente pode ver 1 MPa, que é a mesma coisa de 100 MCa. Aí se você vê em algum lugar, a tubulação suporta pressões de até 100 MCa. Você sabe que 100 MCa equivale a 1 MPa. É a mesma coisa. Ou então 10 kg/força por centímetro quadrado. Nós estamos falando de unidades distintas para dizer a mesma coisa. Continuando, para que são utilizados
usualmente esses tubos de PVC DFOFO, né, com a NBR que atende ele, a 7665. Se vocês quiserem, pode pesquisar. E eu sugiro que pesquise, né, sobre as NBRs e alguns manuais de alguns fabricantes, como a Manco, como Tigre. São manuais assim muito, muito importantes. E onde é que são aplicados esses materiais? Em sistema de adução e distribuição de água potável e água bruta. Quem que utiliza esses materiais? Empresas públicas e privadas, responsáveis por instalação de redes. São perfeitamente compatíveis com as conexões de ferro fundido, como eu já havia falado, o que permite o acoplamento da ponta, né? Estou aqui só repetindo o que eu já havia falado, acoplamento da ponta do PVC DFOFO com a bolsa do ferro fundido, ou vice-versa, se você quiser casar a bolsa do PVC DFOFO com a ponta do ferro fundido, consegue sem problema nenhum. Se você consegue casar a bolsa do ferro fundido com a ponta do DFOFO, também. São tubos completamente compatíveis entre si, apesar de serem fabricados de materiais muito distintos. Aí, aqui eu trouxe um exemplo de tubo PVC DFOFO, como eu havia mostrado, né, para vocês. Ele é comercializado na cor azul, né? Como a gente pode ver aqui na descrição, tem assim, PVC DFOFO JE. O que é o JEI? Junta elástica integrada. Sempre que você ouvir falar junta elástica integrada, pode lembrar, existe um anel de borracha na bolsa da tubulação ou na bolsa da conexão. Junta elástica integrada é isso. Anel de borracha na conexão de bolsa. Aqui na imagem a gente pode ver um empilhamento de tubos de DN150. Essa aqui foi uma obra que nós fizemos em 2014. Nós fizemos o assentamento de uma adutora DN150 para atender muitas comunidades rurais. Aí, se eu não me engano, foi em Cruz das Almas. Aqui a gente tem um empilhamento do material do tubo PVC DFOFO na cor azul, sempre na cor azul. E aqui a gente tem um assentamento dele, né? A vala aberta e o tubo sendo assentado na vala. Prosseguindo, Leone, a gente tem... Oi? Posso aproveitar essa figura aí para você comentar sobre a execução dessa tubulação? Pode sim, pode sim. Toda tubulação aqui, nesse caso, ela tem que vir acompanhada de um colchão de areia para essa tubulação, ou tem situações onde não se coloca esse colchão de areia na empresa de vocês? É uma pergunta muito boa, viu, Felipe? Porque assim, ó, o ideal é que você faça a execução dessa envoltória, né? Essa envoltória também é conhecida, esse serviço, né, de colocação de areia abaixo da tubulação, ela é conhecida como berço de areia, colchão de areia e também é conhecida como envoltória de areia. Quando você fala envoltória, é quando, além de colocar a areia na base da tubulação, você faz o recobrimento, né, dessa tubulação. O ideal é que você faça isso. Só que em algumas situações, a gente pode até não colocar, a depender do tipo do solo. Se for um solo que for uma areia, se for uma areia, se você vai sentar uma tubulação em que o solo que você tem lá é um solo muito fino, é uma areia, não existe essa necessidade de você colocar um material novo. Agora, se for um solo com característica de segunda categoria, que tenha uma influência muito grande de um material granulometrar grande, tem a presença de cascalho, tem a rocha branda, até rocha sã, você obrigatoriamente tem que fazer o uso desse berço de areia na base da tubulação e a envoltória para proteger toda essa tubulação. Porque a gente vai ter vibração, você também, a depender da situação, você vai ter tráfego de veículos, que você vai ter movimento, né, trepidação. Então, se você não fizer
essa envoltória ou esse berço de areia na tubulação, isso aí, consequentemente, no futuro, vai te trazer prejuízos como uma ponta de uma pedra que você não tirou, você não colocou a envoltória, pode furar essa adutora. E acontece muito isso de, infelizmente, alguns serviços serem feitos sem envoltória e no futuro a gente tem muito problemas com quebramento justamente pela falta de envoltória em lugares que o solo não era um solo muito bom, era um solo com muito cascalho, com muita pedra, com materiais pontiagudos. Então, isso daí influencia muito no quebramento desses trechos de adutora, desses trechos de redistribuição. Eu não sei se ficou claro. Ficou muito claro, tá muito bom. Aproveitando que essa foto aí tá muito boa, né? Ali a gente percebe algum amontoado de areia parecendo que nas conexões da tubulação. Isso aí utilizam sempre fazer esse reforço aí antes de... Na realidade não é um reforço, não. Sabe por que não é um reforço? Porque essa rede ela ainda não está em carga, né? Okay. Ela está seca. Então, não tem nenhum esforço sendo feito em relação a ela aí. Eu não sei nem porque o pessoal colocou esse amontoado de areia aí. Eu acho que mais foi só para indicar onde é que estava a bolsa da tubulação. Ou então para colocar algum tipo de conexão, uma ventosa, deixou marcado alguma coisa do tipo assim. Mas em relação a travamento aqui, não tem nada demais, não, nessa imagem. Mas em pontas de junção e conexões, vocês têm que fazer algum bloco de ancoragem, mesmo estando enterrada? Com certeza, com certeza. Porque assim, ó, o golpe de arete, ele é muito forte, né? Eu não sei se você já ensinou isso para sua turma, mas ele provoca... Eles vão ver ainda. Oi? Eles vão ver ainda isso. Pronto. O que é que a gente tem que fazer? Em mudança de direção da tubulação, a gente tem que obrigatoriamente fazer ancoragem. Por que a gente tem que obrigatoriamente fazer ancoragem? Porque o material, o solo em si, ele não vai ser capaz de segurar esse golpe, entendeu? Então, obrigatoriamente, em mudança de direção, a gente tem que fazer esse bloco de ancoragem para segurar as conexões. Aí o que acontece? Onde é que a gente tem que fazer esses blocos de ancoragem? Em conexões com curvas, T's, registro também, a gente tem que fazer bloco de ancoragem porque a rede, existe pressão na rede, né? Então, a depender da rede que você tem instalado, se ela for uma rede, uma adutora com pressões muito elevadas e você tiver um registro de bolsa instalado em alguma localidade que você não tenha uma boa ancoragem nele, ele vai correr, né? Ele vai movimentar, então você vai ter, com certeza, um vazamento ali, que você vai ter uma perda muito grande de água, você vai ter tem que fazer um serviço de reparo, né? Então, isso daí tudo demanda tempo, dinheiro, dinheiro e, tipo assim, você está deixando de utilizar uma equipe que você poderia estar utilizando ela em algum serviço, né, que não fosse um vazamento, e você está pegando uma equipe para estar corrigindo o vazamento, sendo que você podia ter evitado isso um pouco mais atrás, colocando uma ancoragem. O exemplo que eu dei para vocês das conexões dos tubos de ferro fundido e de PVC. Aqui a gente tem uma imagem bem clara de um serviço de um entroncamento numa adutora de 250 de PVC defofô. A gente está entroncando essa adutora de 250 na adutora existente. O que foi esse serviço aqui especificamente? A gente tinha uma adutora de ferro fundido antiga, muito antiga, mais de 30 anos, de 250. O que foi que a gente previu fazer nessa adutora? A gente previu a substituição de um determinado trecho. Se eu não me engano, foi um trecho de mais ou menos 1 quilômetro e pouquinho. Eu não me recordo ao certo a extensão total dessa adutora, mas foi basicamente isso. O que estava acontecendo com essa adutora, com esse trecho de adutora? Estava acontecendo muitos quebramentos
pela característica do material. O material era um material já antigo, então a parede da tubulação de ferro já estava assim muito desgastada, muito corroída, então estava quebrando muito. Aí a gente previu essa substituição. E nessa substituição a gente colocou um material de PVC defofor, que é esse que vocês estão vendo aqui na cor azul. Aí Professor, eu não estou conseguindo enxergar ali, só aparece a sua webcam ali. Não consigo ver o slide. Não sei se é... Você tem que apertar no do meu. Ah, tá. Agora sim, agora eu tô vendo. Ok. Pode continuar, conseguiu, Leone. Vinícius? Conseguiu aí, Vinícius, ver a diferença dos dois materiais aí? Aí a gente tem, né? Sim, sim. Pronto, beleza. Aí a gente tem aí o tubo de ferro e o tubo de PVC defofor. A gente fez todo o assentamento da adutora, né? Da adutora nova, que a gente previu esse assentamento. A gente assentou ela paralela à existente, fez todo o assentamento e no final do assentamento a gente fez o entroncamento. A gente parou o sistema para poder fazer o entroncamento. A gente fez o entroncamento dos dois lados. Aí eu estou mostrando aqui o entroncamento apenas de um lado só. No outro lado, né, no lado inicial, foi a mesma coisa. A gente trocou numa linha de ferro. Então, o que foi que a gente fez? Para você ver aí que o tubo de PVC defofor, ele é totalmente compatível com o tubo de ferro fundido. Então, a gente está vendo aí a ponta de um tubo com a ponta de outro tubo, de materiais diferentes, só que as conexões são as mesmas conexões. Então, são totalmente compatíveis entre si. A gente utilizou apenas aqui uma luva de junta mecânica de ferro fundido para poder fazer esse entroncamento aqui, ó, nessa imagem que vocês estão vendo. Agora diminuiu a imagem, Felipe. Tá bem pequenininha. Tá pequeno aí? Tá, agora voltou. Aqui, ó, a mesma coisa que eu mostrei naquela imagem anterior, né? Mostrando a aproximação do tubo de ferro com o tubo de PVC defofor. Já nessa imagem aqui, a gente consegue identificar que eles já estão unidos pela luva de junta mecânica de ferro fundido. É a mesma coisa da imagem anterior, só que aqui é um outro ponto da adutora. É uma adutora também de 250, sendo entroncada ou interligada, são sinônimos, numa adutora de ferro fundido do mesmo diâmetro com a luva de junta mecânica. Esse aqui foi um serviço que a gente saiu de lá 11 horas da noite, porque a gente fez o serviço do entroncamento, só que aí não ficou muito bem batida as conexões, não ficou muito bem casada. Então, quando o sistema abriu, vazou. Então, tivemos que retornar para fazer essa correção. Então, foi um negócio assim demorado, que a gente saiu de lá 11 horas da noite. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Aí pode passar. Aí, ó, aqui é o anel ou junta elástica que eu falei para vocês dos tubos de PVC defofor. Aqui na imagem mostra sendo colocado o anel no tubo, mas hoje quando você compra um tubo desse de PVC defofor, você não precisa mais colocar esse anel no tubo. O anel ele já vem embutido, já vem casado no tubo. O máximo que você vai fazer no momento do assentamento é só colocar uma pasta nele, né? Um material siliconado para poder fazer a interligação de um tubo com a ponta, da bolsa com a ponta. Aqui continuando, aí eu terminei a parte lá do PVC defofor. Aqui eu vou explicar também um pouco para vocês a questão do tubo de PVC rígido, PVC PBA. Ele também você pode conhecer como PVC marrom, mas o nome correto dele é tubo PVC rígido PBA. PBA ponta, bolsa, anel. É sempre assim. Você vai pegar a tubulação, o tubo. Ele vai ser sempre ponta,
bolsa e dentro da bolsa o anel ou junta elástica, né? Dando o mesmo. O que é em si esse tubo de PVC rígido? Para que a gente utiliza esse tubo de PVC rígido PBA ou tubo PVC marrom, né? Nós utilizamos eles normalmente para rede de distribuição de água. É muito usado esse material. É um material mais barato do que qualquer outro tipo de material que eu vou falar aqui. O tubo de PVC PBA, ele é o mais barato, também por isso que ele é muito utilizado. Só que é um material muito bom também. Quais são as características dele? Também, assim como o PVC Defofô, ele é vendido em barra de 6 metros, possui junta elástica, assim como o PVC Defofô. E aqui vem a diferença também, mais uma diferença em relação ao PVC Defofô. Os tubos de PVC PBA, o PVC rígido, eles são vendidos em 3 diâmetros. 3 diâmetros. Aqui, esse tubo de PVC rígido, ele é vendido tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Ele é vendido como junta elástica, mas ele também pode ser vendido como soldável, uma conexão soldável, ou então com rosca. Só que nas redistribuição da gente, nós só utilizamos o tubo PVC rígido, PBA, ponta, bolsa, anel, que é um material que tem uma melhor aplicabilidade, é um material que tem uma certa flexibilidade na movimentação da vala. Então, é um tipo de material que evita mais vazamentos e é muito usual. Como eu falei, é muito usual. Aqui, como eu já havia falado para vocês, aqui eu mostro aqui no slide as classes de pressões admissíveis para cada tipo desse material, né? Aí a gente tem a classe 12, classe 15, classe 20. 6 kg a força por centímetro quadrado, ou 6 MPa, ou 60 MCa. Ou seja, essa tubulação suporta até 60 MCa, metro de coluna d'água. Classe 15, até 75. Classe 20, até 100. Isso aí é uma informação que a gente sempre vai utilizar na nossa vida profissional. Se vocês forem trabalhar em alguma empresa de saneamento, essas informações vocês vão ter que ter, vocês vão saber. Isso aí vai ser o cotidiano, vai ser o dia a dia de vocês. E onde é que a gente aplica esse material? Assim como o PVC Defofô, a gente utiliza ele em adução e distribuição de água potável. As empresas públicas, as empresas privadas utilizam muito esse material. Também é utilizado em redes de condomínio, essa tubulação de PVC PBA e nas linhas de condomínios. Aqui eu trouxe novamente bem similar com a imagem que eu trouxe, com a imagem do PVC Defofô. A gente tem aqui o empilhamento dos tubos de PVC PBA ou PVC rígido, que a gente encaminhou numa obra. Aqui na outra imagem à direita, a gente tem duas tubulações, né? A gente tem a tubulação de PVC Defofô, que é a adutora, que essa linha vai até um reservatório, que foi para a gente atender uma comunidade rural. A gente fez uma obra fazendo essa interligação até o reservatório, e desse reservatório a gente saiu distribuindo. Essa distribuição, se eu não me engano, inicial foi com rede de PVC, PBA, que é o marrom, é isso que eu estou falando, DN100, que é esse aqui que a gente pode ver aqui, ó. Essa figura é interessante. Eu participo aqui, Leone, mas acrescentando. Tranquilo. Esses dias eu participei de uma turma do professor Moisés e os alunos dele fizeram bem algo nesse sentido, que a água tinha que sair até um reservatório, só que não botaram, né, a tubulação da rede. Eles só colocaram da distribuição. O reservatório direto até para atender as casas, né, como se não tivesse uma fonte de água. Então é bom aproveitar a mesma vala aí para ir de um determinado ponto até o reservatório, no caso, né? E desse reservatório distribuição, né, Leone? Porque assim, como foi uma tubulação como era uma tubulação que, tipo assim, não era muito grande, aí o que foi que a gente fez? A gente aproveitou a mesma vala e fizemos o assentamento, né,
das duas tubulações. A adutora, que veio do entroncamento de uma adutora maior que a gente fez, aí a gente interligou até o reservatório, e do reservatório a gente saiu distribuindo para as casas, né, para as residências. Beleza. E deixa eu ver aqui, mais uma dúvida. Um aluno meu, que ele trabalhava no DEMAI de Porto Alegre, né, que é da onde o pessoal mora, onde faz a faculdade, ele na empresa dele, quando ia fazer substituição de rede, a antiga ficava lá enterrada. Eu queria aproveitar, né, já que você trabalha diretamente com isso, qual o procedimento que vocês fazem? Vocês removem a adutora antiga ou escavam em outro lugar e simplesmente deixa inativada aquela adutora antiga quando vocês têm que trocar um trecho maior, né? Entendeu? É exatamente isso que ele te falou. O exemplo que eu vou te dar aí é esse exemplo anterior daquele entrocamento da tubulação de ferro fundido com a de PVC. Não foi isso? O que foi que, Okay. o que, foi que eu falei? Existia a tubulação de ferro fundido, que tinha mais ou menos 30 anos de uso. Era uma tubulação que não estava boa, estava muito deteriorada com o passar dos anos, e isso é normal acontecer. O que foi que a gente fez? A gente deixou ela lá, né, no lugar onde ela estava. Nós fizemos o assentamento da adutora nova paralela a ela, nós demos a distância, né, o distanciamento correto, o distanciamento seguro de uma para a outra, para não interferir, porque também eram adutoras grandes, de 250, não tão grandes, né? Mas eram adutoras grandes, 250. Fizemos o assentamento da adutora nova todinha, e no final de tudo, fizemos os entroncamentos, os 2 entroncamentos. Aí o que acontece? Não faz sentido a gente tirar a antiga, porque é um serviço a mais, porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que gastar com escavação, você vai ter que gastar com retirada da adutora antiga, levar essa adutora para algum lugar, para algum depósito da empresa, é um outro custo. E, além do mais, se a gente pensar, se for em trechos pavimentados, aí é que a gente não vai tirar mesmo, porque já pensou a gente ter que quebrar um asfalto, um paralelo, só para tirar uma adutora, uma rede que está lá inativa? Então, se ela está inativa, deixa ela lá, esquece ela lá. É um trabalho a menos que a gente vai ter, é um prejuízo a menos que a gente vai ter também. Ok. Se a aula cortar, vai para outro link, viu, Leone? Se cair a ligação. Tá dizendo que tá faltando 1 minuto aqui. Se cair, vai para o outro.